Olá pessoal, tudo bem? Uma boa tarde a todos. Conforme a gente acordou previamente lá na troca de e-mails, a gente vai dar seguimento aí às nossas aulas de gerenciamento de projetos, conforme a gente já tinha conversado, em função da crise que a gente está vivendo, da pandemia mundial de Covid-19. Nossas aulas presenciais, faltavam duas só para a gente finalizar o módulo, estão sendo parcialmente virtualizadas para que a gente possa conseguir finalizar aí a nossa disciplina. Tá? Então, só para contextualizar um pouco aqui, aonde a gente está no nosso planejamento de aula, né? A gente viu, né, ao longo das semanas a unidade 1, 2 e 3. Da unidade 3, a gente chegou a ver, né, o item 3.1, que é a identificação das partes interessadas e a análise através da metodologia Poder e Influência, que tem a atividade 4 pendente ainda a ser feita. Eu vou já relembrar ela para vocês. A gente viu também em sala o item 3.2 com escopo e requisitos, no qual a gente tratou um pouco das expectativas e realidades dos clientes nos projetos, né? E a gente viu também a metodologia checklist e a metodologia Moscou para priorização de requisitos, né? E também tem uma atividade que é a atividade 5, para que a gente aprenda a definir os requisitos, priorizar os requisitos do nosso projeto. E ficou faltando efetivamente de conteúdo apenas o item 3.3, que são as entregas, que a gente vai ver hoje aqui, que é a construção da estrutura analítica de projetos. É uma aula rápida, na verdade, porque esse conteúdo ele é relativamente pequeno, não tem muito mais a avançar. Então, o que a gente vai ver hoje aqui é somente estrutura analítica de projetos, tá? Que é o fechamento assim da disciplina. Era, como a gente havia conversado, né? Na aula que seguiria o nosso último encontro, a gente iria dedicar somente à realização das atividades 4 e 5, uma para identificar engajamento de partes interessadas e a outra para priorizar os requisitos. E na última aula, a gente faria apenas essa exposição de conteúdo, que é o que eu estou trazendo para vocês, e a resolução da atividade 6, que é a criação da estrutura analítica de projeto de vocês. Tá? Então, dando seguimento, né, o que a gente tinha combinado também em termos de avaliação é que a nota de todas as atividades será somada junto com participação e assiduidade para chegar aí a nota final de vocês. Tá? Então, volto a dizer, conforme a gente havia conversado previamente, vou precisar que vocês me enviem esses 3 últimos trabalhos, os trabalhos 4, 5 e 6, até uma semana depois do dia que vocês receberem essa apresentação, para que eu possa formular as notas e encaminhar para o coordenador do curso de vocês. Bom, eu optei por fazer um refresh aqui para lembrar vocês sobre as atividades 4 e 5. Eu cheguei a falar em sala de aula, mas como a gente acabou não resolvendo essas questões juntos, eu acho que vale a pena eu relembrar um pouco cada uma das 2 oficinas, atividades que estão pendentes, para que vocês possam ter um pouco mais de orientação na produção das mesmas. Tá? A atividade 4, né, ela é intitulada Analisando o Poder, Identificação e Análise de Engajamento das Partes Interessadas do Evento X. Aquele que vocês já estão construindo desde a atividade 2, no qual vocês primeiro desenvolveram a empresa e depois fizeram o termo de abertura de um projeto para a realização de um evento. Né? É uma atividade muito simples, tá? Eu estimo que vocês vão levar algo em torno de 30 minutos para finalizar a mesma. Né? O que eu estou pedindo para vocês? Né? Eu peço que vocês identifiquem e analisem o engajamento das partes interessadas do projeto que vocês estão tocando desde a atividade 2. Após a criação do TAP, a partir da metodologia PM Canvas, as equipes, né, devem identificar e analisar o engajamento das partes interessadas a partir do uso de uma matriz poder-influência, poder-interesse ou influência-impacto, construindo os registros de partes interessadas e propor ações que visem garantir a satisfação dos stakeholders. Vocês devem lembrar
que eu mandei para vocês um arquivo com essa planilha. E a ideia é que vocês utilizem esse arquivo, preencham com as partes interessadas que vocês já identificaram na atividade 2 e 3, tá? E a partir disso vocês analisem o nível de engajamento através de uma das matrizes, vocês podem escolher. Se quiserem trabalhar, podem trabalhar com as 3 matrizes, tá? Você pode trabalhar com poder, influência, interesse, influência e impacto, ou trabalhar só com uma delas. Depende do grupo, o que o grupo achar mais pertinente. Tá? E dessa forma, com a identificação das partes interessadas e, consequentemente, com a análise do engajamento delas e a proposição de uma ação que vise garantir, né, a satisfação dessa parte interessada, a gente cria, né, a nossa matriz de análise de identificação, análise de engajamento de partes interessadas. Organização da dinâmica. Vocês já receberam, né, um template para produção da atividade. Vocês devem, através de uma atuação colaborativa em brainstorming, identificar e analisar o engajamento das partes interessadas do projeto, com base na matriz sugerida na planilha. Se quiserem, podem complementar com outras matrizes, fica a critério de vocês. Após a análise das equipes, vocês devem ranquear as partes interessadas em função da relevância das mesmas. Vocês vão ver que no manuseio da planilha, vocês vão identificar partes interessadas que são mais ou menos relevantes no projeto de vocês. Vale a pena depois vocês organizarem em termos de prioridade dessas partes interessadas, para que vocês consigam ter uma noção de quais são as mais importantes e quais vocês devem tratar ainda mais de perto no projeto de vocês. Eu estou pedindo também, aqui no item 4, que adicionalmente, utilizando os recursos que vocês tenham, no caso, vai ser uma apresentaçãozinha de PowerPoint mesmo, uma tela de PowerPoint, ou então um arquivo de Word, se vocês quiserem, tá? Vocês devem classificar as partes interessadas de acordo com a proposta da Silva. Vocês devem lembrar, eu vou mostrar aqui para vocês, só para que vocês relembrem, né? Mas eu apresentei isso em sala também. E eu peço que vocês analisem um cenário de forma a verificar se terão obstáculos de engajamento das partes interessadas no projeto do evento que vocês estão planejando. Devem lembrar que essa é a planilha, eu já encaminhei para vocês, tá? Onde a gente tem, né, o código, né, a importância, que na verdade é fruto da análise que vocês vão fazer de poder e influência. Vocês aqui têm a identificação da parte interessada, vocês vão escrever o nome. É uma situação hipotética, logo vocês podem recriar e inventar o nome de quem vocês quiserem. Um e-mail também hipotético, celular, fone, empresa, a função da pessoa nessa empresa, qual é a responsabilidade dela dentro do seu projeto, qual é o principal interesse dela dentro do seu projeto. Aí vocês vão analisar, de acordo com essa troca de informação de vocês, o poder e a influência dessa pessoa. Quando vocês marcarem aqui poder e influência, já vai entrar logo aqui a importância dessa parte interessada no projeto de vocês. Tá? E depois vocês façam um ranqueamento da mais importante para a menos importante. Ficou faltando só essa coluninha aqui, na qual a gente tem que desenvolver, propor uma estratégia para ganhar suporte ou reduzir a resistência dessa parte interessada no desenvolvimento do nosso projeto. Tá? Eu peço que façam a classificação de acordo com a proposta da Silva. A única coisa que vocês têm que fazer aqui é enquadrar, né, na análise de vocês, se determinada parte interessada tem poder alto e influência alta, ela é enquadrada como um gladiador. Se ela for enquadrada como poder baixo e influência alta, como um cabo eleitoral. Se o poder for alto, mas a influência for baixa, é uma pessoa perigosa para o seu projeto. Se o poder for baixo e a influência for baixa, é uma mala sem alça, segundo a proposta da Silva. A única coisa que vocês têm que fazer nessa atividade é, considerando as partes interessadas identificadas na planilha anterior, escrever o nome dessas pessoas em cada um desses enquadramentos que vocês estão vendo aqui. É só isso. É super simples e isso mostra, na verdade, que a gente vai priorizar determinadas pessoas e determinadas ações no gerenciamento das partes interessadas do nosso projeto.
A oficina 5, que a gente também já viu em sala de aula, mais ou menos como é que ela vai funcionar, eu fiz questão de trazer uma complementação de informação, só para que vocês possam se recordar como a gente vai funcionar a partir de então. O nome é o que é mais importante. A gente vai aprender a priorizar os requisitos do projeto do evento X que vocês também estão trabalhando. Eu acredito que vocês vão levar algo em torno de 45 minutos para fazer essa atividade. A ideia é aplicar as técnicas de priorização para a seleção de requisitos, né? A descrição da atividade, ainda considerando o evento que vocês estão trabalhando, eu peço para que vocês identifiquem e priorizem 10 requisitos do projeto através das técnicas checklist, vai depender de uma troca de informação em grupo de vocês, da técnica Moscou, que eu já mostrei, né, como a gente tem que priorizar na aula passada, né, e a técnica benefício, urgência, complexidade e risco, que a gente também trabalhou na aula passada. Todas essas orientações já estão também no nosso material de apoio que vocês têm acesso. Mas como é que a dinâmica deve funcionar? Né? Cada grupo vai receber um arquivo que eu também já encaminhei para vocês, tá? Por e-mail. Em seguida, o time, através de uma atuação colaborativa, deve identificar e priorizar os requisitos, uma listagem apenas de 10, né? Com base na planilha sugerida, vocês vão priorizar e, depois disso, dessa análise que vocês vão ranquear os principais requisitos, vocês vão analisar a prioridade dos mesmos com base na metodologia que está colocada também na planilha. Tá? Vocês vão ter que me encaminhar por e-mail, né, e eu peço para que apenas uma pessoa por grupo faça isso, vão ter que me encaminhar as atividades 4, 5 e 6, com o nome de todos os colegas que estão integrados no grupo, até uma semana após vocês receberem esse vídeo, que provavelmente vai ser amanhã, né? Ou seja, amanhã é sexta-feira, dia 3, vocês deverão me entregar as atividades 4, 5 e 6 até a próxima sexta-feira, dia 10, tá? Para que eu possa realizar o lançamento das notas. Tá? Ou seja, eu peço para vocês priorizarem apenas 10 requisitos do projeto de vocês. Acredito que seja relativamente tranquilo. O meu objetivo principal é que vocês já aprendam a manusear essas planilhas, que são ferramentas de trabalho para vocês no dia a dia da empresa de vocês também. Feito isso, a gente vai entrar agora efetivamente na matéria que estava prevista para a gente ter no nosso último encontro, essa que a gente está virtualizando através dessa aula. A gente continua na etapa de planejamento de projeto e a gente vai ver agora as entregas, o que eu vou entregar, né, em cada uma das etapas previstas no meu projeto. O que a gente vai ver aqui essencialmente, é claro que no Guia PMBOK a gente tem um nível de detalhamento muito maior do que esse, do que a gente vai ver aqui, mas a gente vai ver a construção da estrutura analítica de projeto, vulgarmente conhecida como EAP. Todo mundo que trabalha na área de gestão de projetos conhece bem esse termo, que é a EAP. Né? Para Silva, né, depois da gente determinar o que o cliente quer, a gente precisa determinar o que deve ser feito. Lembra do que a gente conversou? O requisito é aquilo que o cliente quer. Agora, o que a gente vai entregar para ele vai ter um processo que esse sim é o escopo que precisa ser definido no âmbito do nosso. Como anteriormente a gente conversou, os requisitos são as necessidades do nosso cliente e o escopo vai consistir nas entregas que a equipe vai construir para atender a esses requisitos do cliente. Né? Sem determinar o escopo, ou seja, o que vai ser feito, não é possível planejar o restante do projeto em termos de recursos necessários, prazos e custos. O que o cliente quer, ele não tem a menor noção da quantidade de homem-hora que vai ser utilizada, da quantidade de recursos que vai ser utilizado, e aí recursos, a gente tem uma infinidade, recursos humanos, né, instrumentos, computadores, tinta de impressora, articulações, reuniões. O cliente não faz noção do universo que está por trás desse desejo que vira um requisito. E esse universo que está por trás desse desejo é exatamente o escopo do projeto que a gente precisa detalhar.
Mesmo que os requisitos não sejam especificados em detalhe possível, né, num nível extremamente detalhado, né, é possível ter uma visão geral do que deve ser feito em todos os projetos. Eu tenho certeza que quando vocês estavam na atividade 3, desenvolvendo o termo de abertura de projetos, vocês já imaginavam o que vocês teriam que fazer para entregar esse evento. Né? A gente chegou até a conversar em sala, eu preciso ter o contrato com o fornecedor das mesas, eu preciso já estar com o buffet alinhado, com todos os pratos definidos, eu já preciso ter a reserva do salão efetivada, ou seja, essas entregas é que precisam começar a ficar organizadas para que a gente consiga analisar a estrutura numa espécie de hierarquia dentro do nosso projeto. É isso que a EAP faz. Ela faz essa organização das informações por blocos de entregas para que ajude a gente a enxergar o projeto como um todo. E é claro, ela vai apresentando não requisitos, mas sim o escopo. Quanto menores forem as entregas, mais fácil será a gente estimar custos, recursos, prazos e qualidade. Ou seja, quanto mais a gente for decompondo a nossa EAP, a gente vai ter maior facilidade para estimar cada um desses pontos que são muito importantes na nossa atividade de gerenciamento de projetos. A estrutura analítica do projeto é uma ferramenta que organiza as entregas do projeto em uma estrutura hierárquica, como eu havia comentado, parecida com um organograma, mostrando as entregas decompostas em entregas menores. Ou seja, é muito mais fácil a gente ir fatiando todo o projeto em etapas, fases, subfases, para que eu consiga estimar por subfase, grupos e por grupos, etapas e por grupos, maiores blocos dentro do meu projeto. E isso é uma estratégia que é muito utilizada no momento da vida profissional de vocês. Na etapa de planejamento do projeto, as etapas podem ser decompostas em níveis de detalhamento diferentes, em função de um ciclo interativo e incremental, como a gente havia comentado logo na primeira ou segunda aula, quando a gente viu um pouquinho do ciclo de vida de projetos. Né? As etapas desenvolvidas primeiro, certamente terão um detalhamento maior, para que possamos estimar melhor prazos e também os custos, né? Ou seja, a EAP também pode ser dinâmica, ela vai mudando ao longo do projeto, né? Já que eu tenho algumas entregas que são priorizadas. Dito isso, eu acho importante a gente já começar a se perguntar como essa EAP ela deve ser construída para o meu projeto. Bom, a gente tem duas estratégias diferentes para seguir. Tá? A principal é a decomposição do projeto por fase ou etapa. E a segunda é a divisão do projeto por área ou responsabilidade, mais semelhante a um organograma, que vocês certamente estão mais familiarizados. A EAP por fase ou etapa, que eu acho que é que tem melhor aderência à lógica do desenvolvimento de projetos que eu venho trabalhando com vocês, ela deve inicialmente estimular vocês a pensar sobre o que vai ser gerado no projeto ao longo do tempo. Em ato contínuo, vocês devem pensar se é possível decompor ainda mais cada uma das entregas que eu tenho planejadas. Esse ciclo ele vai propiciando várias estratificações da minha EAP. Se eu for imaginar um evento, vocês devem se lembrar, tem lá a organização do evento no primeiro quadrinho, aí eu puxo e entendo que
é tão importante quanto fechar o local que vai ter a ocorrência do meu evento, eu fechar também o bloco dos alimentos que vão ser ofertados no meu evento, ou então fechar o bloco dos palestrantes que vão participar do meu evento. É tão importante quanto isso, de repente, na minha análise, eu já ter a listagem dos convidados para o meu evento. Mas, se eu for analisar, por exemplo, a reserva desse local, desse espaço onde haverá o evento, eu posso começar a identificar várias outras entregas, como, por exemplo, o contrato assinado, como, por exemplo, o fornecimento de cadeira, de mesa, como, por exemplo, também a contratação de uma equipe de filmagem, dentre várias coisas que podem estar vinculadas dentro de uma entrega com um local, ou algum outro requisito que eu tenha nas demais etapas principais do meu projeto. O que a gente tem que tentar fazer, na medida do possível, é, primeiro, entender quais são as entregas prioritárias do meu projeto. Entendi quais são as entregas prioritárias, é analisar dentro de cada entrega prioritária o que pode ser desdobrado em termos de detalhamento para entregas menores. E dentro dessas entregas menores, eu preciso tentar também esmiuçar para tentar localizar entregas ainda menores a serem feitas. Ou seja, quanto mais eu decompor, quanto mais eu estratificar a minha EAP, maior é o meu nível de controle, maior é a possibilidade de gerenciamento do escopo do meu projeto. Caso fique travado nessa decomposição, o ideal é que você faça até onde você conseguir enxergar. Porque lembra que a gente comentou que a EAP ela também pode ser dinâmica no projeto. De repente eu consigo detalhar até um terceiro nível, não consigo enxergar mais o que vai ser feito, mas quando o projeto estiver rodando, certamente eu vou conseguir ter uma visão melhor desse detalhamento possível dentro dessa subetapa prevista na minha EAP. Talvez você ainda não consiga ter os requisitos necessários e a clareza necessária para decompor todas as entregas. Essa é um exemplo clássico de uma EAP de 4 níveis. Né? A gente tem o projeto inicial, geralmente a gente coloca aqui o título do projeto, aqui as entregas ditas prioritárias, como a gente conversou anteriormente, que são de nível 2, aqui eu defino quais são as mais relevantes para o meu projeto, e aí eu tenho várias formas de subdividir. Eu posso ter dentro dessa entrega prioritária outros 2 pacotes a serem subdivididos, ou posso ter um pacote único a ser subdividido, depende da característica do projeto. Não tem uma regra a ser seguida, o que a gente tem é a capacidade de enxergar o escopo do nosso projeto com um detalhe naquele momento. Se eu consigo detalhar mais ainda a entrega X, mais ainda a entrega X1, mais ainda o pacote X11, excelente, é o que eu quero. A ideia é que essa EAP ela vá sendo atualizada ao longo do projeto para que eu tenha sempre a possibilidade de rastrear essas decomposições adicionais que eu vou fazendo em função do descobrimento de novos requisitos ou então da percepção mesmo do gestor de projeto da necessidade de ir subdividindo esses pacotes. Mas, é claro, a gente não podia deixar de falar do guia PMBOK. Eu fiz uma síntese, na verdade, do que o guia PMBOK fala sobre a construção da EAP. Mas o que efetivamente diz o nosso guia? Bom, o que está escrito lá? De acordo com a sexta edição do Guia PMBOK, a decomposição é uma técnica utilizada para dividir e subdividir o escopo do projeto e suas entregas em partes menores e mais fáceis de serem gerenciadas, conforme a gente conversou logo no início. Né? O pacote de trabalho, na definição do Guia PMBOK, né, é o trabalho definido no nível mais baixo da EAP,
para o qual o custo e a duração podem ser estimados e gerenciados com uma certa facilidade, né? Quanto menor é o pacote de trabalho, maior nível de gerência eu consigo ter sobre a quantidade de homem-hora que eu vou utilizar, sobre os recursos que eu vou utilizar para produzir esse pacote de trabalho, né? O nível de decomposição ele é orientado pelo grau de controle necessário para gerenciar o projeto de forma eficaz, né? E, por fim, o nível de detalhe dos pacotes de trabalho poderá variar com o tamanho e a complexidade do projeto. Da mesma forma, vai poder variar de acordo com a quantidade de requisitos que você tem e o teu nível de conhecimento do projeto naquele momento. Por isso que é importante frisar que segundo o guia PMBOK, essa técnica de decomposição do trabalho total do projeto em pacotes de trabalho menores geralmente envolve essas 5 ações, tá? A primeira ação proposta pelo guia PMBOK é a identificação e a análise das entregas e do trabalho relacionado. Vale, obviamente, um brainstorm com a equipe para definir quais são as entregas, os pacotes, entregas e pacotes mais importantes naquele momento da discussão. Com isso, a gente tem a estruturação e a organização da EAP, no qual a gente começa a fracionar essas informações e estruturar a relevância delas através da lógica hierárquica que a gente já viu, né? Depois a gente tem a decomposição dos níveis mais altos da EAP em componentes detalhados de menor nível. Lembrando que eu começo com o título do projeto, depois os pacotes as entregas mais importantes, e dentro dessas entregas importantes eu posso ter entregas menores, e dentro dessas entregas menores os pacotes de serviço que precisarão ser estruturados. Depois o desenvolvimento e designação de códigos de identificação aos componentes da EAP, da mesma maneira que o guia PMBOK faz. Ele não tem lá o processo 10.1, processo 4.2, processo 5.3, seja lá o que for. Da mesma maneira, a gente tem que criar esses códigos, segundo o guia PMBOK, para que a gente possa sumarizar e referenciar as informações da EAP de uma maneira ágil, tá? Por último, a verificação do grau de decomposição dessas entregas, que é o que a gente vai ver agora nos exemplos das imagens que foram retiradas do guia. Esse, na verdade, é um exemplo de uma EAP por fase. A gente tem um determinado produto, que é um software versão 5.0, e a gente tem aqui as fases previstas para a realização desse projeto, né? Ou seja, eu tenho as etapas de gerenciamento, onde a gente vai ter o pacote planejamento, pacote reuniões e pacote administração, a definição, a entrega, né, que é chamada requisitos do produto, que vai ser o pacote software, o pacote documentação do usuário, o pacote materiais do programa de treinamento, a entrega projeto detalhado, que a gente vai ter como pacote o desenvolvimento do software, a documentação do usuário, materiais de programa de treinamento. A gente tem como entrega a construção e seus pacotes, e a gente tem como entrega também a integração e os testes. São as fases que esperamos que esse produto, né, seja desenvolvido através do segmento das mesmas, caracterizando a construção de um projeto. Essa é o exemplo que o guia PMBOK nos traz de uma EAP por responsabilidade. Vamos supor que a gente está aqui desenvolvendo o projeto que é intitulado Sistema de Aeronave. Então, a gente tem lá responsabilidade no gerenciamento do projeto, que é uma entrega, e os seus pacotes. Treinamento, seus pacotes. Dados, seus pacotes. E assim sucessivamente para todos os demais blocos que a gente tem definidos de entregas e ações que vão precisar ser feitas para a entrega desse projeto. O importante é que a gente tenha a habilidade de ir decompondo na medida da nossa informação, correlacionando com o status do projeto. É claro que na atividade que a gente vai produzir em seguida,
vocês talvez não consigam ainda ter um nível de detalhamento muito grande, talvez porque é a primeira vez que estão entrando em real contato com essa estrutura, com essa proposta, mas como é também um tema relativamente trivial, acredito que vocês já consigam enxergar, né, como é que vocês vão. Segundo Silva, não existe uma regra definida, como eu já havia dito também, para fazer a decomposição do nosso projeto, tá? Entretanto, quanto menores forem as entregas, mais detalhadas, maior vai ser o número de entregas da sua EAP. Você está disposto a esse desafio? Você tem ajuda para controlar isso tudo? O que quer dizer? Quanto mais eu decompor, melhor. Entretanto, mais trabalho eu vou ter para fazer esse controle. Então, o que a Silva propõe aqui é que a gente faça uma reflexão dos pontos que são mais relevantes no nosso projeto. As entregas também devem ser decompostas de forma que seja possível estimar, mesmo que de forma ainda grosseira, os esforços e os perfis necessários para construí-la. Não consegue detalhar muito? Também, assim como a gente já falou, não tem problema. Segue em frente. Como a ideia é que a EAP seja dinâmica, a gente revisita ela no momento oportuno para detalhar ainda mais essas informações. Ao decompor uma entrega, a soma das decomposições deve representar sempre 100% da entrega. Ou seja, se eu tenho particionado um produto e ele está dividido em pacotes de entrega, a soma de todos os pacotes deve refletir a entrega do produto, né? Você não deve inserir uma entrega duas vezes em locais diferentes da EAP. O ideal é a gente sempre deixar, né, organizar-se, na verdade, de maneira que a gente tenha sempre a entrega no mesmo local da EAP para aquele tipo de produto ou serviço que está sendo planejado. Não duplique entregas e nem vincule a mesma a mais de um nível superior, senão você começa a confundir a hierarquia das entregas e, consequentemente, isso pode, né, gerar entraves no andamento do seu projeto. O esforço para elaborar a primeira EAP certamente é o maior, vai ser grande, mas para os demais, as atualizações, a gente deve aproveitar a base das EAPs antigas e ir detalhando e adaptando as realidades que a gente tem naquele projeto. É bom a gente estar sempre incluindo nomes bem explicativos nas entregas, para que todos os envolvidos no projeto tenham noção da etapa que está sendo entregue ou concluída naquele momento. Lembre-se que entregas não são atividades, são produtos. Então é importante que fique claro isso na hora de construir a EAP de vocês. Apenas o nome da EAP diz muito pouco sobre ela. E isso é verdade. Em geral, temos um glossário, mas é claro que nesse momento eu não estou exigindo isso de vocês, né, para poder detalhar o que significam as siglas que, porventura, possam estar descritas na EAP. A gente faz isso para resumir informação a ser projetada na EAP. Isso é relativamente tranquilo de ser entendido, mas eu não vou exigir de vocês um glossário, é claro, ainda mais nesse contexto todo que a gente está vivendo. Não negligencie as atividades de produção de conhecimento no gerenciamento do projeto. Nunca esqueça de explicar todos os relatórios de reuniões e outras entregas, porque certamente eles estão vinculados ao teu cronograma. E a não ocorrência de uma reunião e de uma ata de reunião aprovando determinada etapa pode atrapalhar todo o nosso desenvolvimento. Caso não possua uma ferramenta visual para criar a EAP, não tem problema. Ela pode ser construída de maneira textual, tá? Não tem nenhuma obrigação que faça vocês produzirem a EAP na maneira de organograma, como a gente viu anteriormente. Mas também há de se convir que isso é muito fácil de ser feito dentro de um PowerPoint, de um Excel e até mesmo de um Word, né? Também existem entregas que não precisam ser decompostas. Depende do nível de detalhamento que você quer dar à sua EAP.
Temos aqui um exemplo, né, que é o projeto Finlândia, de uma viagem que vamos fazer para a Finlândia algum dia. Então eu tenho aqui o item, lembra que a gente está sempre estratificando o item 1.1, que é a entrega 1.1, gerenciamento de projetos. A entrega 1.1 ela é subdividida em 3 pacotes, que é o 1.1.1, que é a entrega da EAP, 1.1.2, que é a elaboração do cronograma, e o 1.1.3, que é a elaboração do orçamento. Para que a gente possa avançar no nosso projeto, a gente precisa também decompor, né, e chegar à preparação dos documentos. E a gente vai definindo da mesma forma, o que é importante. Eu vou precisar rever os meus documentos, é um pacote de entrega, e vou precisar fazer a solicitação dos vistos também, que é uma entrega necessária, né? Em atos contínuos, eu vou precisar preparar a minha viagem, o item 1.3. Ou seja, nesse caso, eu vou precisar comprar roupas, definir a moradia, definir a escola que o meu filho vai estudar, fazer a aquisição das passagens aéreas e empacotar os meus bens que eu vou levar para a viagem, né? Aí eu tenho várias outras decomposições e entregas que são importantes. Por exemplo, a 1.4, a gente só tem a mudança de Roberto, ou seja, a mudança da rotina. Então aqui eu não tenho nível de detalhamento, mas eu poderia vir a ter uns critérios que eu quero que o Roberto tenha alterado, mudança a partir disso, né? Eu tenho a instalação lá na Finlândia, né? E assim sucessivamente, né? A ideia é que a gente consiga ir decompondo para que a gente identifique quais são os pontos críticos do nosso projeto, as entregas críticas, os pacotes críticos, para que eu defina melhor o escopo para conseguir alcançar esse objetivo de forma a não impactar no custo e no prazo do meu projeto. E na qualidade, é claro, do meu. Um outro exemplo para vocês, né? A gente está vendo aqui o exemplo de uma reforma do banheiro. O que precisa ser feito? Quais são as entregas? Avaliação, demolição, reconstrução, teste, limpeza e entrega. Os pacotes de cada uma dessas estão aqui detalhados. A avaliação do banheiro é avaliar os azulejos, avaliar a parte hidráulica, avaliar a parte elétrica. Na etapa de demolição, o que eu vou precisar fazer e assim sucessivamente. Na etapa de reconstrução, teste, limpeza e entrega. Ou seja, eu só coloco de forma organizada as principais ações, o escopo que eu vou precisar desenvolver para alcançar o objetivo do meu projeto, que é a reforma do banheiro. Aqui um outro exemplo, para depois vocês avaliarem, tá? Que é de um show de rock. E a gente chega agora à oficina 6, que é a última do nosso curso, que é o que eu vou entregar, que é a identificação de entregas e montando a EAP do projeto que vocês estão desenvolvendo desde a atividade 2. A única coisa que eu espero que vocês façam é que vocês proponham a EAP do evento de vocês, né? Que vocês decomponham nas principais entregas e pelo menos 2, 3 pacotes em cada uma dessas entregas, né? É a única ação que a gente tem que fazer. A gente faria, na verdade, isso em sala de aula, utilizando post-its e canetas, colando eles diretamente nas paredes da sala de aula, que aí vocês poderiam ir ali de maneira interativa, trocando, compondo, melhorando a proposta das entregas de vocês. Mas como a gente está dentro dessa situação da pandemia de Covid-19, eu vou pedir somente para vocês enviarem um arquivo de Word ou de PowerPoint, como vocês julgarem melhor, com a EAP de vocês, é claro. Né? Por favor, coloquem uma capinha com o nome de todos os alunos, descrevendo que é a entrega da atividade 6 e me encaminhem. Bom, pessoal, então assim a gente fecha, na verdade, essa última unidade. Era uma aula muito curta, né? Tinha ficado faltando apenas essa partezinha final da EAP. A gente viu, né, na última aula a identificação das partes interessadas e a metodologia poder e influência. A gente viu também, nessa mesma aula, a definição de escopos e de requisitos, através da metodologia checklist e a Moscou. E hoje, nesse vídeo, a gente viu
as entregas, que é a construção da EAP do projeto de vocês. Dessa forma, a gente termina aí o nosso curso de gerenciamento de projetos na turma do IBMR, né? Eu gostaria, só antes da gente efetivamente finalizar, de falar dessa frase do Peter Drucker, que eu acho que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Que é a solução dos problemas, ela apenas restaura a normalidade, e aproveitar oportunidades significa explorar novos caminhos, que é essencialmente o que a gente está vivendo hoje, experimentando até nessa modalidade de aula, como uma proposta do Peter Drucker. A gente está experimentando novos caminhos. Dessa forma, gente, eu vou encerrando por aqui, tá? E vocês já têm meu e-mail. Qualquer dúvida que vocês tenham ao longo dessa semana para a produção das atividades, vocês me mandem por e-mail, que eu acho que é o melhor caminho. Vou responder com a celeridade, máxima celeridade que eu puder, tá? Para não atrasar o desenvolvimento das atividades de vocês. E hoje é dia 2, né? Eu vou estar acordando com vocês o envio até o dia... deixa eu ver aqui. Eu sei até que eu já falei aqui, né? Eu vou estar acordando com vocês o envio até o dia 10. Eu sei que vai ser bem no início do feriado, mas eu acordo com vocês até o dia 10 o envio das atividades mesmo, que aí ao longo dessa semana vocês terminem de fazer a produção das atividades 4, 5 e 6 e encaminhem apenas um aluno por grupo para o e-mail contato visiotreinamentos.com. Contato visio, aqui não tem esse ponto não, tá, gente? É contato visiotreinamentos@gmail.com. Vocês me enviem as 3 atividades, apenas uma pessoa por grupo, mas com o nome de todos os colegas. Eu vou fazer a avaliação e vou encaminhar as notas para o coordenador do curso de vocês. Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado essa nossa última aula, né? Eu discorri um pouco sobre todas as atividades que estão pendentes, fui falando um pouquinho de como vocês devem produzir cada uma delas. Eu, na verdade, tenho a expectativa de receber 3 arquivos de vocês, um para atividade 4, um para atividade 5 e um para atividade 6. A gente já acordou também esse prazo de entrega, que vai ser até o dia 10, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo da semana, é só me encaminhar por e-mail, que eu vou fazer o possível para responder vocês com a máxima urgência, tá bom? Então é isso, gente. Um grande abraço para vocês, espero vê-los em breve, numa outra oportunidade, tá? E estou à disposição. Até mais, um abraço.